Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, você pode estender a mão para o vocal e dizer assim: meus amados, o problema é, vocês terão que voltar de novo. Por isso, Deus vos abençoe. Amém. Eles estão com esse problema agora, eles têm que voltar de novo. Queridos, eu queria chamar o pastor Jefferson, ele vai estar ministrando a palavra de Deus. E cremos que, assim como no primeiro, que o Senhor nos curou com salvação, cremos que Deus fará muito também por nós nesse segundo culto. Vamos chamar o pastor. O pastor Jefferson é um homem de Deus. Só lamento que ele não trouxe material, não é? Mas na próxima vez ele também está intimado a voltar e trazer material, porque o povo quer abençoar, não é? Então, se você por acaso também dizer assim: pastor, eu queria comprar um CD, um DVD seu, o senhor não trouxe? Não, mas toma aqui R$100, também pode fazer, não pode? Aleluia, glória a Deus. Pode abençoar, pode abençoar. Irmãos, é terra boa. Colocar semente aqui é terra boa, não é? Estenda as mãos para o pastor, diga assim: pastor Jefferson, deixa Deus te usar. A graça e a paz de Jesus esteja com a igreja. Que bom estarmos juntos nesta oportunidade. Eu já disse no primeiro culto, eu vim para dar um abraço neste grande líder, neste grande pastor, neste pai, neste amigo, que é o pastor Ezequias, e louvar a Deus pela vida dele, pelas palavras de bênção que ele tem impetrado sobre a minha vida. E falei aqui no primeiro culto que, em uma oportunidade que estive dialogando com ele através do telefone, nos falávamos e eu compartilhava com ele algumas coisas, e ele, como um pastor, um pai, um amigo, liberou uma palavra sobre o meu ministério, sobre a minha família, sobre a minha vida. E esta palavra veio com uma força de Deus muito grande. E ele dizia que chegaria um momento do meu ministério que eu não teria tempo nem para mim mesmo, que o Senhor proporcionaria estar em muitos eventos e congressos, e assim tem acontecido. A agenda cresceu de uma forma estranha e extraordinária. Estranha porque dentro da capacidade e da limitação não tinha condição para ela. Mas extraordinária porque o Deus que faz o impossível honrou a palavra desse pastor. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele. Eu aprendi algo lendo um livro muito precioso sobre a recompensa da honra. E entendi biblicamente que todas as vezes que nós plantamos uma semente de honra na vida de um líder e o honramos verdadeiramente como pastor e como líder, Deus proporciona uma grande recompensa, um grande galardão para cada um de nós. Não é? 1 Samuel capítulo 2, verso 30, o Senhor disse: eu honrarei os que me honram e desprezarei quem me despreza. Em Mateus 10, verso 40 a 42, Jesus disse: quem vos recebe, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que honra o profeta ou recebe o profeta na qualidade de profeta, este tem o galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, esse recebe o galardão de justo. E ele diz: aquele que semeia, nem que seja um copo de água na vida de um pequenino, este também não perde um galardão. E lendo esses textos, compreendendo, estudando sobre a honra, eu aprendi que existe um grande galardão e uma grande recompensa. O apóstolo João, no verso de número 8 da segunda epístola, segunda epístola de João, verso 8, ele diz assim: cuidado para que você, como crente, ao caminhar nesta terra, você não corra o risco de perder o inteiro galardão que Deus tem para você. E como é que nós podemos perder o inteiro galardão? Porque ele fala de um galardão pleno, de um galardão intermediário ou de nenhum galardão. É quando a gente
deixa de praticar a honra em relação àqueles que o Senhor constituiu. A figura do profeta, que Jesus diz, é a autoridade espiritual, é aquele que é boca de Deus para a nossa vida. E eu quero honrar aqui, agradecendo a Deus pela vida do pastor Ezequias, da pastora, sua esposa, sua família, que Deus possa abençoá-los muito mais. Eu tenho certeza que o que Deus começou aqui vai terminar muito mais longe do que o que vocês imaginam. Amém? Que o Senhor honre cada dia mais. Eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro, de cada líder que compõe esta igreja, pela forma tão carinhosa que recebe a cada pastor e a cada líder que chega aqui. Eu tive a oportunidade de estar ministrando nesta igreja, seja na presença do pastor Ezequias ou não, que eu estive num momento aqui que ele não estava na igreja, e eu fui recebido de uma forma muito carinhosa. Nós temos aqui uma equipe de obreiros que atende a gente tão bem que a gente tem que deixar de vir aqui pelo menos uns 6 meses, para não cair na tentação de ficar por aqui mesmo. Então eu já vou dando conselho, daqui a alguns meses, esse não fica, irmão. É bom demais. Deus abençoe o grupo, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, que lindo. O Senhor continue derramando as suas águas, do seu Espírito, da sua graça sobre vocês e usando a vida de vocês de forma gloriosa. Amém? Fui muito abençoado através da adoração. Enfim, louvar a Deus pela vida desta igreja tão abençoada e tão querida. Deus abençoe a cada um dos irmãos de forma especial. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu ministrei uma palavra no primeiro culto, com base em Apocalipse capítulo 12, e fiquei ali pensando com Deus e falando com Deus, e o pastor disse: olha, fica à vontade, que Deus determinar para fazer. E o Senhor me trouxe uma palavra ao coração, e eu quero compartilhar uma mensagem diferenciada do culto, do primeiro culto, mas creio que vai abençoar a sua vida. Amém? Quantos estão com a Bíblia? Me mostre o livro santo. Diga: eu estou armado com a espada do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 1. O verso de número 18 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém na casa aí? Ouve um aleluia para mim. De vez em quando eu pergunto, que é para saber que eu não estou sozinho na reunião, tá? Tem alguém na casa aí? Graças a Deus. Mateus capítulo 1, verso 18. Quem achou, diga aleluia. Diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que bom que neste relacionamento o Espírito Santo estava envolvido. E eu gosto disso. Verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se você tiver uma caneta, marque essa palavra: deixá-la secretamente. Se tiver, se não tiver, marque aí no papel o versículo e deixe isso em destaque. Deixar Maria secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, que bom que ele está aqui, é do Espírito Santo. Que bom. Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara ao anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia
aberta, por favor. Eu admiro, eu glorifico e enalteço o nome de Deus pela sua capacidade extraordinária de projetar as coisas. Mas eu o amo de uma forma mais intensa do que eu glorifico, pela capacidade de projetar coisas grandes e envolver pessoas nessas coisas que ele projeta, que ele planeja, que não tem condição nenhuma de estar envolvidas neste projeto. Eu fico maravilhado, porque Deus, que nós falamos tanto, cantamos, adoramos, louvamos o nome dele. Todas as vezes que ouvimos Deus, alguém dizer Deus, nos chama a atenção, porque a Bíblia, ela tem a preocupação de nos dar algumas informações sobre ele. A Bíblia já começa desta forma: no princípio criou Deus. Logo, a Bíblia, ela tem a preocupação de se iniciar, de dar abertura ao conjunto de fatos que vão suceder, apresentando Deus como o Criador. E é impressionante que quando a Bíblia vai dar a informação deste Deus que é Criador, ela tem uma preocupação de nos fazer entender que Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que nada poderia existir sem ser por determinação dele. Logo, a informação que temos acerca de Deus é que Ele é o Criador. E quando a gente vai folheando as páginas da Bíblia, a gente vai tendo algumas informações sobre Deus que são interessantes. A Bíblia diz: Ele é o Criador. E diz: este Criador de todas as coisas, que tem o controle e o domínio de tudo. A Bíblia diz assim: Ele mede os céus a palmos. O mar está nas mãos dele como uma concha. E ele, nessa grandeza toda que ele tem, a Bíblia vai dar uma informação que ele não é limitado a nada, nem a tempo, nem a circunstâncias, nem a espaço. Talvez por isso ele disse para Abraão: eu sou o Todo-Poderoso. E talvez por isso ele disse: Moisés, eu quero me apresentar a você e deixe-me lhe dizer o meu nome. Eu sou o que sou. Na verdade, a expressão no original do hebraico traz esse sentido: eu sou o que serei. Ninguém é hoje o que vai ser amanhã. Ou é hoje ou é amanhã. Deus é o único ser no universo que pode dizer: eu sou hoje o que serei amanhã, primeiro, porque nele não existe sombra de variação. Ele não está sujeito a mudanças. Ele é o que é. Porém, quando ele diz: eu sou o que serei, era como se ele estivesse dizendo: Moisés, me ouça e entenda. Eu não estou limitado ao tempo, até porque para mim, passado é presente, presente para mim é futuro, futuro para mim é passado. E se o tempo não correr comigo, ele que se segure, porque eu já vou na frente, dizendo para ele: me siga. Porque ele é o que é, e está acima de todas as coisas. Por exemplo, em Isaías, capítulo de número 46, o verso 9 e o verso 10, ele diz assim: eu sou Deus, e não há semelhante a mim. Olha o que ele diz, que coisa terrível. Anuncio o final, quando ainda estou no começo. Eu fiquei olhando para a Bíblia e dizendo: Senhor, me explica. Anunciar o final quando ainda está no começo, mas se o Senhor está começando é porque o Senhor ainda não chegou no final. Ele disse: quem disse? Se eu lhe disser o que ele me falou, você acredita? Ele disse para mim assim: filho, eu sou o único ser no universo
que antes que você pisque os olhos, eu posso ir daqui a 10 anos e voltar. É demais. Segure, porque eu estou falando isso aqui, e isso é muito, muito forte. Onde foi que ele lhe falou isso, pastor? Entendendo pela Bíblia. Um dia para ele é como 1000 anos. Isso significa dizer que ele tem capacidade de se mover no tempo. Ele vai daqui a 10 anos, volta e diz assim, já piscou os olhos? Você consegue entender a grandeza dele? Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz, não vai dar glória não, irmão? Teu Deus é grande, avisa ele. Agora imagine ele dizendo, eu anuncio o final. Se ele anunciou o final, é porque ele já foi até o final, terminou tudo no final, voltou e disse assim, Ezequias, venha comigo. E não importa o que aconteça no caminho, o que importa é que o final já está pronto, já está feito, já está determinado. Então o que acontecer no meio do caminho não vai impedir você de avançar. Não vai impedir de você de chegar aonde Deus determinou. E esta é a grande frustração de Satanás. A grande frustração do diabo é porque ele faz de tudo para nos atrapalhar, para nos destruir e não nos permitir chegar. E ele diz assim, ele ainda continua de cabeça erguida e Deus dizendo, é porque o final já está pronto. Então ele não é limitado a tempo e nem a espaço. Não, Senhor, venha para cá, fica aqui nessa caixinha de sapato. Ele diz, aí não me cabe. Senhor, mas o Senhor vai trabalhar dessa forma? Ele diz, eu preciso de tempo. Eu preciso de espaço, eu preciso de alguém determinar. Eu sou o que sou. Então, ele se movimenta rapidamente no tempo. Por isso ele diz assim, ainda antes que houvesse o dia nem pensava em ser dia, ele diz assim, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedir? Que Deus grande. Então imagine. Esse Deus tão extraordinário, e eu considero ele estranho porque às vezes ele faz umas promessas assim, de nível muito alto, e às vezes você olha e diz assim, mas eu não tenho possibilidade de viver isso. Aí ele diz assim, é por isso que eu sou extraordinário, porque eu faço você viver o que eu quero que você viva. Mas imagina comigo, a Bíblia dizendo, ele é criador, não está limitado a tempo nem a espaço. Para ele passado é presente, presente para ele é futuro, futuro para ele é passado, até porque o tempo não o limita. Quando eu penso que ele está começando, ele já terminou. Quando eu penso que ele já terminou, ele está começando. Era para tudo a glória a Deus, mas deixa para lá. Porque esse Deus é demais, é demais, é demais. Mas quando a Bíblia vai apresentando ele, a Bíblia faz questão de dizer que ele é onipotente, que ele é onipresente, está em todos os lugares, mas que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e tudo vê. Só que este Deus também é um Deus que ele tem prazer em se revelar. E ele revela-se de duas formas. Através de tudo que ele fez e de tudo que ele gerou. A Bíblia diz assim, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Porém, ele se revela de uma segunda forma, de uma forma mais íntima. Ele revela-se na sua graça, ou através da sua graça. Tito, capítulo 2, verso 11, diz, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isso significa dizer que Deus tem prazer em se revelar. Ele começa, por exemplo, no Antigo Testamento, lá em cima, não é? Daniel, por exemplo, foi falar com ele e disse, eu estou numa situação difícil, o senhor tem que me ajudar a resolver. Aí ele apresentou-se para Daniel, ele disse, eu sou o Deus que revela o profundo e o escondido. Muda os tempos e as estações. Daniel louva ele, é claro que Daniel no mínimo conheceu ele dessa forma, para adorá-lo, engrandecê-lo dessa forma. Mas ele, em alguns momentos do Antigo Testamento, ele parece assim, não é? Revelado para as pessoas de uma forma um tanto distante. Isto porque ele é imanente, ele relaciona-se com a sua criação e ele é transcendente. Às vezes no Antigo Testamento você vai ler, vai perceber como que um Deus grande, extraordinário, tremendo, profundo, poderoso e distante. Talvez por isso no Salmo 95 o salmista diz assim, Deus é grande, grande demais. No Salmo 24 ele diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Imagina, ele é grande e é rico. E Ageu diz assim, é dono do ouro e dono da prata, é rico. Então, quer dizer, para ele não falta recursos, nada. Só que ele tem a preocupação de se relacionar de uma forma mais íntima. Então ele vem, Abraão, sou Deus Todo-Poderoso. Moisés, eu sou o que sou. Daniel, eu sou o Deus que revela o profundo e o escondido.
agora eu vou chegar mais perto. Aí Jesus traz ele para perto de nós e diz assim: quando vocês entrarem no quarto para orar, fale com ele assim: Pai. Não é difícil não. Não é difícil não. Chame de pai. Aí alguém disse assim: dá para estreitar mais? Ele disse: dá. Olha, não vos chamarei mais de servo, mas quando vocês me verem ver o pai, então eu vos chamarei de amigo. Era para tu dar glória a Deus, mas deixa para lá. Deixa para lá, porque eu estou lhe dizendo que você, essa criaturazinha assim, que de vez em quando não consegue nem se olhar no espelho de raiva que tem. Difícil, sabe? Essa pessoa às vezes que oscila, às vezes está com uma fé lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora muito alegre, outra hora triste, uma hora, sabe, se sentindo tão bem porque é gordinho que nem eu, e outras horas se sentindo assim totalmente feliz porque é isso e aquilo. Você, sendo essa pessoa que é, o Deus que é criador de todas as coisas, que é poderosamente rico, extraordinariamente santo, olha para você e diz assim: eu sou o teu amigo. É pouca coisa. Agora, este Deus, ele apresenta-se na Bíblia, e eu quero destacar isso aqui, através da sua aceidade. O que é a aceidade de Deus, pastor? A sua independência. Deus é independente. Primeiro, no seu existir, ele não precisa de nada, nem de ninguém para existir. Ele olha para dentro dele mesmo, ele não precisa tirar energia de nada. Ele olha para dentro dele mesmo e diz assim: do que há em mim, eu uso para ser o que sou. E aí, por exemplo, ele olha para o caos e diz: no caos, haja luz. Ele, dentro dele, tira o que tem de autoridade e revela, diz: haja luz, e a Bíblia diz: houve luz. Então, imagine, ele é independente no seu existir, ele não precisa de nada. Alguém disse assim: Deus... e eu estou falando do pai da psicanálise, Deus, ele foi gerado pela mente humana por causa dos medos do homem. O homem tem medo da solidão, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Então o pai da psicanálise dizia: Deus, ele é gerado pela mente humana por causa dos medos e temores que o homem tem. Agora imagine comigo, se esse Deus fosse gerado pelo medo do homem, ou os medos que o homem tem em si, da vida, da solidão, da tristeza, da enfermidade, de morrer e outras coisas mais. Imagine comigo este Deus revelado em Cristo, dentro daquele tabernáculo terreno, sentado ou deitado dentro de um barco, e todo mundo olhando para ele assim e dizendo: ele está dormindo. De repente vem um vento, uma tempestade terrível, os discípulos se angustiam, ficam com medo verdadeiramente, que esse dá medo, causa medo, qualquer tipo de ventania e de tempestade. E eles, com medo, inquietos, disseram: a gente vai morrer, acorda ele. Aí foram acordar este Deus e disseram para ele assim: Jesus, levanta-te daí, acorda aí, faz alguma coisa aqui. Aí ele levantou-se, não respondeu nada a ninguém, foi na popa do barco. Eu nem sei se mar e vento tem ouvido, mas ele disse assim: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Eles ouviram e obedeceram. E a Bíblia diz assim: e logo se fez bonança. Agora imagine, se este Deus é fruto da mente do homem, por que os discípulos, em vez de olhar para ele e dizer assim: que mar é esse, que vento é esse, olharam para o mar e o vento dizendo: mar, fala aí, vento, fala aí, que Deus é esse? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus nunca poderia ser gerado por causa do medo do homem, porque ele está acima do medo, acima da tristeza, acima da morte, acima da solidão, acima da angústia, acima de todos os nossos temores. Ele está acima de tudo. É por isso que Paulo diz assim: em todas estas coisas somos mais. E ele diz: por quem? Por aquele que nos amou. Porque ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Então ele não precisa de nada para existir. Senhor, o senhor quer uma ajudinha aí para ser Deus? Não, preciso não. Já imaginou ele olhando para você dizendo assim: por gentileza, você pode ir daqui a 510 anos e voltar? E você olhar para você mesmo assim e dizer: eu não consigo saber nem se eu vou viver amanhã. E foi o que Jesus disse: vocês podem alterar alguma coisa em vocês, por exemplo, podem alterar 44 centímetros, um côvado da altura de vocês? Aí os discípulos disseram: não. Ele disse: então descanse. Pastor, ele disse isso de outra forma, mas disse: isso aí é a versão de Jefferson ajudando a entender. Descanse, porque ele diz assim: olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Ele diz: vocês entendem como é que ele se cuida? Ele disse: não, é meu pai que cuida deles. Eles nem trabalham, nem fazem nada, e meu pai cuida. Agora imagine vocês que servem a ele. Será que ele não vai cuidar de vocês?
Vamos lá. Ele é independente no seu existir. Segundo, Deus é independente na sua vontade. E quando eu falo da vontade de Deus, eu estou falando dessa vontade decretiva. Deus estabelece, determina e tem que acontecer. Ele diz assim, eu quero, pronto. Pronto. Não estou falando da vontade permissiva, estou falando da vontade de Deus. Ele diz, eu quero e vai ser assim. Na vontade de Deus, ninguém pode intervir. Irmãos, Paulo diz assim, esta vontade de Deus é única, única. Revela-se de um dia a 1000 anos da mesma forma, não altera, não muda, não muda, não muda. Pastor, e aqueles textos teológicos que a gente usa para refutar tudo que os pastores pregam? Aí você vem aqui no culto de doutrina, na terça, o pastor Ezequias ensina. Não é aquela coisa, Deus se arrependeu, Deus revogou, né? Aquela coisa aí fica uns... Não, eu queria saber, aí vem aqui na terça, o pastor trata muito bem desse assunto e com muita propriedade, que eu já ouvi e acompanho pela internet muito e aprendo demais. Mas imagine, Deus olhando assim, por exemplo, dizendo assim, eu tenho um querer acerca de alguém. Por exemplo, deixa eu ver aqui. O senhor, qual o seu nome? Mistério. E forte. Brincadeira aqui, só para descontrair. Imagine que eu chegue para o querido, para o amado, e dissesse assim, querido, que tipo de casa você planeja ter daqui, por exemplo, a 2 meses? E o irmão me dissesse assim, pastor, eu sou invocado, eu quero uma casa com 6 quartos, piscina aquecida, esse negócio aí. As coisas de pop, torneira de ouro Qual o valor dessa casa? Aí ele disse para mim assim, pastor, uns 6 milhões. Ah, não creio não. Deus pode. Aí eu apertei a mão dele, dei um abraço, disse, querido, eu não vou ter inveja dele. Eu vou orar por ele e dizer assim, querido Ito, Deus vai lhe ajudar. Eu me afasto dele. Daqui a 2 meses, 3 meses eu o encontro. Aí digo para ele assim, e aí, animado aí para tomar posse da casa? Pastor, aquela casa que eu queria de 6 quartos, quero mais não. Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, ele tinha um propósito, uma meta estabelecida e alterou em 2 meses. É alguém que já está pegando 2 meses. Aí eu olho para ele e disse, e agora o que tu quer? Ele disse, não, pastor, agora eu quero com 12 quartos. Eu estou cheio do Espírito Santo e eu estou tendo uma visão de Deus aí, de que Deus vai me abençoar com um negócio que vai causar inveja até artista. Aí eu olho para ele e disse, querido, vou orar. Mas eu percebi que houve uma alteração em 2 meses naquilo que ele tinha como propósito, como meta, como sonho, como vontade. Deus é o único ser que entra ano, sai ano, e a vontade dele permanece a mesma ao teu respeito. Ninguém, escute isso, pode alterar aquilo que Deus resolveu desejar, projetar e determinar pela sua vontade ao teu respeito. Ninguém. Paulo diz, a vontade de Deus, ela não muda. Agora ela tem degraus, vontade boa, primeiro degrau, perfeito, agradável, lá em cima. Às vezes a gente está vivendo um momento desse, entre os degraus da vontade de Deus, e a gente não percebe, então a gente questiona, e diz, Senhor, por que não? Porque não chegou, porque não abriu, e Deus dizendo assim, filho, eu estou trabalhando em você, porque para cada nível, para cada etapa, eu preciso tratar você de uma forma especial. Então a vontade de Deus, ela não muda. Já imaginou se Deus precisasse daquele amigo que te ama, aquele colega que te adora,